291. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim.
hino de número 599. Há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama, vem em mim obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração, mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Tenho sua graça divinal sob as asas de amor, e riquezas que fluem caudal lá do trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará pra seu lar, o bom Jesus. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Oh, glória. Hino de número 310.
Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo o que crê, vitória lhe dará. Também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará. E no destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei. A Ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a graça elevará dos santos do Senhor. Em glória e poder, Jesus regressará. Seus servos hão de ver, pois breve voltará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virá Jesus, a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Amém? Igreja, eu quero contar aqui um testemunho que aconteceu exatamente quando eu tinha 17 anos. E no Santo Antônio dos Camelos, onde mora a minha família, é do conhecimento de todos aqui. Quando Jesus mandou 3 crentes para o Santo Antônio dos Camelos. Abel Vieira, de Assis, que é lá de Hidrolândia, e o filho do irmão Abel, chamado Daniel. Daniel, para quem conheceu, se o pastor segundo estivesse aqui, ele diria mesmo que eu vou falar, e os 2 pés aleijados, um defeito físico, passando um por cima. E esse menino foi curado numa noite, quando a mãe dele chegou lá no Ipu, onde eles moravam, e ela chamou o Daniel para dormir. Daniel, anda dormir. Ele disse: mamãe, eu só vou dormir quando Jesus me curar. Aí ele batendo, segundo o que eu sei, com o martelinho nos pés, amanheceu perfeito. Viu? O que eu quero dizer com isso? Que em 67, quando eu tinha exatamente 17 anos, chegou lá em casa, no Santo Antônio dos Camelos,
irmão Abel, Daniel, Xixico. Daniel já louvava, o Xixico tocava no trombone e o irmão Abel pregava e cantava. Então, eu quero deixar bem claro que quando Jesus chegar na casa de qualquer um, abra as portas para ele entrar, hospede ele, porque Jesus é bom. Foi os 3 crentes, depois veio o pastor segundo, terceiro. Naquela época, meu irmão, não era fácil não. As pessoas fechavam as portas para Jesus, para ele não entrar em casa, ele fechava. Mas Jesus mandou aqueles homens e nós hospedamos eles na minha casa, na casa da minha mãe. E foi crescendo, e aquele povo, quem está na casa dos freitos? É os crentes. Fechava as portas, era naquela época que jogava pedra em crente, sabe? Mas nós acolhemos Jesus, e continuaram a obra. Aí veio a minha mãe se converteu, meus irmãos, o Toninho, o Zé Freitas, e essa semente está germinando até hoje. Já temos uma congregação lá, que a minha mãe doou a propriedade, e graças a Deus vem dando certo. E o que eu quero dizer, que a minha mãe morreu com 96 anos e 4 meses e 3 dias, com 50 e poucos anos de crente. E a família quase toda, eu, por exemplo, a minha casa, eu e minha esposa e meu filho serviremos ao Senhor. E essa semente até hoje germina, lá no Santo Antônio. Graças a Deus, sou muito satisfeito. Minha esposa aceitou Jesus, ela tinha um problema, Jesus curou. Com 12 anos depois eu aceitei Jesus. E assim por diante, veio minha filha, veio meu filho, veio minha outra filha, 2 são batizadas com o Espírito Santo. Tem minha filha que estuda lá em Fortaleza, que para quem não sabe ela é minha neta, mas é registrada no meu nome, é antes do casamento do meu filho. Eu amo minha filha, foi criada na igreja, mas afastou-se por algumas companhias, né, ruins, que não... Mas graças a Deus ela vai à igreja, ela conhece a palavra. Então, o que eu quero deixar bem claro é que quando Jesus chega na nossa casa, nós temos que hospedar ele, hospedar para nós receber o amor de Deus e receber aquilo que Deus mandou para nós. E eu agradeço muito a Deus por isso, porque eu, jovem, com 17 anos, quando completei 18, já tinha perdido meu pai, meu pai morreu em 66. Aí eu completei a idade e fui para o Rio de Janeiro. Mas antes de eu ir, eu pedi 3 coisas a Deus. Eu ímpio, eu não era crente não, mas nunca joguei pedra em crente. Nunca expulsei Jesus lá de casa, não. Minha mãe crente, meus 2 irmãos crentes, o irmão Fausto, aquele pessoal ali, né? Eu pedi 3 coisas a Jesus quando eu fui para o Rio. Eu disse: Senhor, eu estou indo para o Rio de Janeiro, mas vou te pedir 3 coisas. Eu quero ir para trabalhar, para me comprar um carro. Eu quero trabalhar para o Senhor me dar um comércio. E no dia que eu tirar a filha de um cidadão de dentro da casa dele, que eu dê conta. Consegui o carro, consegui a esposa, está ali, minha linda mulher, e o comércio. E tudo isso eu consegui, e a minha esposa está ali. Graças a Deus, mãe de 3 filhos, ótimo. Deus achou pouco, 3 filhos, ainda me deu um. Disse: não, 3 é pouco, vou lhe dar mais uma. E sou muito satisfeito por isso, graças a Deus. Que Deus abençoe a igreja do Senhor, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.
O capítulo de número 29, Jó, ele pronuncia uma lamentação. E nesta lamentação, ele reconhece a soberania de Deus sobre todas as coisas. Que nada do que acontece sobre os filhos dos homens está ou passa desapercebido diante dos seus olhos. Nesse capítulo 31, Jó, tendo certeza de que Deus vê e conhece todas as coisas, ele diz que fez um concerto com os seus olhos, para jamais fixá-lo numa virgem. No versículo 2, ele diz: porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para os perversos e o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balança fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semeie eu, e outro coma, e seja a minha descendência arrancado até a raiz. Jó, esse homem de Deus, ele observava um padrão de santidade que foi expressamente pronunciada por Jesus lá no monte, onde ele pronunciou um belo, bonito sermão. Esse padrão de santidade que Jó observava, ele é requerido ainda por Deus nos dias atuais, porque ele não mudou. Ele vê e conhece todas as coisas. E eu lendo esse texto, e fui ver alguma coisa a esse respeito, nós vemos e aprendemos através desse texto sagrado de Jó, que Deus sabe todos os nossos caminhos e conta até os nossos passos. Vivemos em uma sociedade onde as pessoas insistem que não há Deus, que não há um Criador. E se há um Criador, se há Deus, Ele não se importa com a humanidade. Os filósofos modernos, ou os pensadores modernos, eles dizem que Deus não existe. Deus não existe. Entretanto, não é isso que a palavra de Deus nos diz, pois Deus acompanha de perto os nossos passos. A Bíblia diz que os seus olhos são como chama de fogo. Então ele tem a visão e a percepção de todas as coisas, mesmo que nós venhamos pensar que ele não vê e que ele não sabe. Então a primeira coisa que nós devemos considerar é que Deus acompanha de perto o caminho dos homens. Deus acompanha de perto o caminho dos homens. Deus faz questão de mostrar na sua palavra que acompanha de perto o caminho dos homens. A Bíblia revela que assim que os homens se organizaram em sociedade após o dilúvio, eles começaram a edificar uma cidade e uma torre. Deus interferiu na decisão dos homens e confundiu a linguagem daquela sociedade. Pois diz no livro do Gênesis, no capítulo 11,
a partir do versículo de número 1, que a Bíblia diz: e era toda a terra uma mesma língua e uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos, queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começaram a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentaram fazer. Diante dessa passagem, nós observamos que Deus dos altos céus, Ele acompanha de perto os nossos passos e vê e conhece todas as intenções do nosso coração. Essa construção da cidade e a torre era uma espécie de rebeldia contra Deus. Porque lá no Jardim do Éden, Deus disse para Adão e Eva: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Aquele povo criou uma obsessão no coração para construir uma identidade. E aquela identidade era para eles um sinal e um ato de rebeldia contra a ordenança de Deus, para não se espalharem sobre a terra. Na hora de interpretar o sonho de Faraó, José, olhe bem, José deixou bem claro para o monarca egípcio que Deus conhece o futuro e interfere no destino dos homens. Deus interfere no destino dos homens. Faraó, ele sonhou um sonho, está registrado em Gênesis 41. E aquele sonho, naquele sonho, Faraó teve uma visão de 7 vacas magras e 7 vacas gordas. 7 espigas banguelas, secadas pelo vento oriental, e 7 espigas cheias, bonitas. Ele teve este sonho. Então, o sonho de Faraó, disse José, que era um só. Um só era o seu sonho. E aquele sonho representava o que Deus havia de fazer. E através da sua bondade e misericórdia, ele notificou a Faraó o que se sucederia. Estava dizendo para Faraó que ele vê todas as coisas. Ele estava dizendo para Faraó que ele tem o conhecimento antecipado dos pensamentos e das intenções do coração humano. Deus antecipou a ele que iria acontecer no mundo, nos próximos 14 anos, algo que não teria acontecido. Seria 7 anos de muita fartura, representado pelas vacas gordas e as espigas cheias. E após estes 7 anos de fartura, haveria 7 anos de muita fome, não só na terra do Egito, mas por toda a região. Olhe como Deus conhece, olhe como Deus acompanha de perto os nossos passos. Quantas vezes até nós pensamos que Deus não nos vê. O sofrimento que passamos, a tribulação que enfrentamos, que Deus não vê aquilo que disseram conosco sem merecimento. Deus está vendo. Deus contempla todas as coisas. Aleluia! E ele revela a Faraó que ele tem o conhecimento de todas as coisas e que todas as coisas estão sob o seu controle. Ele usou o apóstolo Paulo para dizer aos romanos que é para ele
É dele todas as coisas. Ele usou João para dizer que todas as coisas foram criadas por ele e nada do que foi feito sem ele se fez. Isto é, ele está presente em toda a criação, tem conhecimento antecipado de todas as coisas. Este é o nosso Deus. O Deus que nós servimos, ele não nos deixa só. Parece até em determinados momentos que ele não está olhando para nós. Nós clamamos, suplicamos, gritamos, choramos. E aparentemente não há nenhuma resposta de Deus. Mas Deus está olhando. Diz Napoleão Falcão, aliás, Takayama, que Deus assiste tudo de camarote, porque quem está de camarote vê melhor. Glória a Jesus. Lá no livro do Gênesis 41, e o versículo 25 ao 37, então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. As 7 vagas formosas são 7 anos, e as 7 espigas também são 7 anos. O sonho de Faraó é um só. Esta é a palavra que Deus tem dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos. E haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E Deus, ou depois dele, levantarão-se 7 anos de fome. E toda aquela fartura será saqueada. E a terra do Egito e a fome consumirá a terra. Glória a Jesus. Deus revelou a Faraó naquele sonho, mas também chama José, que estava lá no cárcere, revela a José todo aquele sonho de Faraó. E José vai e aconselha a Faraó que ele procurasse entre os sábios do Egito e colocasse um homem sobre o governo de tudo aquilo que fosse produzido nos 7 anos de fartura, para que o Egito tivesse suprimento para os 7 anos de fome. E aí Faraó não viu outra pessoa senão José. É o que a Bíblia diz, que Deus levanta do monturo o necessitado, mas que o mesmo Deus que tem conhecimento de todas as coisas, ele abate o exaltado. Ninguém ache, melhor dizendo, que Deus não tem conhecimento dos seus pensamentos, que Deus não tem conhecimento dos nossos corações. Qualquer pensamento de altivez, Deus está vendo, Deus conhece. Glória a Jesus, louvado e engrandecido seja o seu santo nome. O salmista no Salmo 113, versículos 5 e 9, o salmista, ele vê ali, ou ele descreve o Senhor acompanhando tudo que se passa nos céus, tudo que se passa na terra. Glória a Jesus. Salmo, você pode ver na sua Bíblia, Salmo 113, verso 5 até o versículo 9. Ele diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Levanta os pobres do pó, e do monturo levanta o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, mesmo como os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa, e seja alegre mãe de filhos. Louve ao Senhor. Essa era a visão do salmista, que ele se inclina, para ver o céu e para ver a terra. Ele se inclina para ver. O Senhor é poderoso. Glória a Jesus. Veja que ele faz com que a mulher estéril gere filhos. Nós temos exemplos na Bíblia de Sara. Deus tinha feito uma promessa a Abraão que lhes daria um filho, e desse filho seria uma geração que Deus mandou Abraão olhar para o céu e disse: Abraão, conta aí as estrelas do céu,
se tu puderes. Ele não podia contar, pois assim será a tua descendência. Nós vemos que aquela geração de Abraão, muitas vezes foi levado ao cativeiro. Muitas vezes eles pensaram que Deus os tinha abandonado. Ou que em determinados momentos da incredulidade eles achavam que Deus não estava vendo nada. Mas Deus estava acompanhando tudo de perto. Leva eles lá para a Babilônia. E lá, entre os cativos de Babilônia, estava um jovem chamado Daniel. Daniel, servo do Deus Altíssimo. Deus revela a Daniel, após 21 dias de oração, que Deus haveria de mudar a história do cativeiro de Israel na Babilônia. E Deus fez cumprir a sua promessa, provando para eles que ele está acompanhando de perto, ou estava acompanhando de perto todo aquele sofrimento. Glória a Jesus. Quantas vezes isso não acontece na nossa vida? Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Às vezes a pessoa é desempregado, sofrendo, sem ter condição de alimentar-se, sem ter como pagar um aluguel, sem ter como comprar um remédio porque adoeceu. E aí a pessoa diz: eu estou só, estou abandonado. Tá, não. Deus está vendo. Glória a Deus. Deus está vendo. Ele nos contempla. E principalmente se nós nos voltarmos para Ele, aleluia, porque a Bíblia diz que o choro ele pode durar a noite toda, mas Deus está acompanhando a hora do choro também. Pela manhã Ele vem trazendo alegria, pela manhã Ele vem trazendo a resposta. Glorificado e exaltado seja o seu nome. Deus conta até os nossos passos. Glória a Jesus. O sábio Salomão também afirmou que todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Provérbios 21:2. O Senhor sonda os corações. Jeremias, ele diz que o coração do homem ele é perverso. Ele diz: quem o conhecerá? Veja aqui, quantas pessoas tem aqui? Nenhum de nós pode saber o que se passa no coração de cada um. Mas Deus sabe. Porque Ele sonda os corações, Ele esquadrinha os nossos rins. Segundo, diz o profeta Jeremias, com um objetivo: para dar a cada um segundo as suas obras. Então diz aqui Salomão que o Senhor conhece o caminho dos retos, que o Senhor sonda os corações. Vejam bem, até o incrédulo ímpio Nabucodonosor teve de reconhecer a interferência de Deus nos negócios humanos, pois ele, Nabucodonosor, ele declarou em Daniel 4:37: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico o Rei dos céus, porque todas as coisas, ou porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Isso aqui é a palavra do rei Nabucodonosor, que conhecia, ou que passou a conhecer após aquele nefasto acontecimento com a sua vida. Depois de 7 anos vivendo no mato, comendo capim como animais, onde a Bíblia diz que as suas unhas cresceram, ele perdeu toda a condição humana, já não pensava como ser humano, não sentia como ser humano, mas era como um animal. Mas quando a profecia de Deus sobre a sua vida se cumpriu, acabaram-se os 7 anos
que ele voltou e foi restabelecido ao seu trono, aí ele conheceu que existe um Deus que conhece os corações. Ele reconheceu que existe um Deus que está à parte de tudo que acontece na terra, tudo que os filhos dos homens fazem. Meus irmãos, não vamos esperar que venhamos passar por um problema, por uma dificuldade, por uma situação adversa para reconhecer Deus como Deus. Vamos reconhecer Deus como Deus soberano, que tem controle das nossas vidas. Agora, enquanto podemos louvá-lo e glorificá-lo em perfeita sanidade mental. Aleluia! Glória a Jesus! Ele é bom e é maravilhoso. Segundo, Deus conta todos os passos dos homens. Deus é transcendente e imanente. A transcendência de Deus nos mostra um Deus superior, grande, que habita acima de todas as galáxias. Um Deus que está acima de todo ser humano, de todo trono, de todo reino, de toda potestade. Mas Ele é também um Deus imanente. Mesmo sendo tão grande, tão glorioso, Ele habita entre nós. Ele está entre nós, Ele está em nossos corações, Ele está aqui nesta noite falando com você, Ele está aqui nessa noite para te animar, Ele está aqui nessa noite para te levantar, Ele está aqui nessa noite para dizer a você e a mim e a nós que as tribulações, elas vêm não para nos matar, mas elas vêm para nos levantar. Que as provações, elas vêm, não é para nos derrotar, mas elas vêm para fazer a gente reconhecer quem somos e dar glória verdadeiramente àquele que é poderoso. Aleluia! Glória a Jesus! Existem algumas correntes filosóficas que defendem que Deus é apenas transcendente e não imanente. E outros defendem que Ele é transcendente e é também imanente. Por exemplo, os que defendem apenas a transcendência divina afirmam que Deus transcende a tudo e não interfere nos negócios humanos. E os que defendem a imanência divina afirmam que Deus acompanha de perto todos os acontecimentos do mundo. A Bíblia mostra Deus habitando em um alto e santo lugar. Isso fala da transcendência. Mas também mostra Ele habitando com as pessoas contritos de coração. Glória a Jesus. Contritos de coração. A imanência de Deus, ela é revelada à humanidade através dos seus atributos. Porque a imanência, a transcendência também são atributos. Mas existe pelo menos 3 atributos que diz relação ao conhecimento de Deus e a habitação de Deus entre nós. Que é a onipotência, a onipresença e a onisciência. Deus é onipotente. Ele pode mudar a história da pessoa no piscar de olhos, porque Ele tem todo o poder. Deus conhece os nossos corações, os nossos pensamentos, porque Ele é onisciente. Deus está conosco aqui, Ele é imanente, Ele está conosco através do seu atributo da onipresença. Ele está conosco aqui, está com os irmãos no Rio de Janeiro, São Paulo, Japão, na Europa, todos os continentes da terra, porque a sua presença enche toda a terra. Aí você diz, eu estou só, ninguém olha para mim, ninguém se importa comigo, sou desprezado. Eu quero dizer para você que Deus está vendo e Ele não te deixa só.
Você pode até se achar insuficiente, incapaz de vencer esta batalha. Deus está contigo, não desanima. Levanta a tua cabeça, olha para cima, clama a Ele. É de lá que vem o teu socorro. Não, mas Deus é transcendente, Ele habita nas alturas, não se importa conosco aqui. Se importa sim. Se importa sim. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido seja o seu santo e maravilhoso nome. No livro de Isaías, no capítulo 15, aliás, 57, versículo 15, está escrito: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, no alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito, para verificar o espírito dos abatidos e para verificar o coração dos contritos. Glória a Jesus. Isso é um consolo para nós. Um consolo para nós. Diz o salmista no Salmo de número, se não me falha a memória, Salmo 20, verso 10, ele diz assim: porque quando meu pai ou minha mãe me abandonarem, o Senhor me recolherá. Quer dizer, nós podemos ser abandonados por todos, assim como Jó, abandonado pelos seus amigos. Os seus amigos só apareciam quando era para acusá-lo. A sua mulher também abandonou-o e ainda o amaldiçoou. Mas ele sabia que Deus estava com ele. Glória a Jesus. E ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele vive. E por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Glória a Jesus. O patriarca Jó sentia Deus contando os seus passos. Viu? Jó sentia Deus contando os seus passos. E ele desabafou dizendo: mas agora, conta os meus passos. Não está tu vigilante sobre o meu pecado? Jó 34:16. A palavra de Deus ainda declara que os olhos de Deus estão sobre o caminho de cada um, e ele vê todos os seus passos. Jó 34:21. O rei Davi orou ao Senhor pedindo direção para os seus passos, dizendo: dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Salmo 17, versículo 5. O salmista Davi ainda mostrou Deus firmando os passos do homem bom, dizendo: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele se deleita, ou ele deleita-se no seu caminho. Glória a Jesus. Ele diz ainda no Salmo de número 101, verso 6: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, e o que anda num caminho reto, esse me servirá. Glória a Jesus. Ele ainda, o Salmo de número 139, verso 16. Todo o Salmo 139, nós vemos ali o salmista expressando, num determinado momento, que Deus não o via, que Deus não tinha conhecimento das obras dos homens. Ele expressa ali que até a escuridão podia na escuridão o homem se esconder de Deus. Ele chega ao entendimento que se ele fosse lá para o meio dos oceanos, Deus não o veria. Mas nós vemos Jonas no ventre da baleia, lá nas profundidades do mar, ele dizendo: do ventre do inferno eu gritei, e tu ouviu a minha voz. Glória a Jesus. Então neste Salmo 139, verso 16, ele diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Veja bem, lá no segundo salmista, no ventre da sua mãe, ele ainda não tinha nem forma de gente. Não era nem talvez um feto, apenas uma célula. Deus já o via. Olhe, Deus já o via.
Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas. Você pensa que Deus se esquece? Pois tudo que acontece, até a nossa formação no ventre da nossa mãe, Deus toma nota, cada dia. No dia tal, formou-se isso, no dia tal, assim. Tudo foi escrito, é o salmista que está dizendo. Todas as coisas, cada evolução da formação dele no ventre da sua mãe, Deus ia escrevendo. E ele diz, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Olha, irmãos, o poder do Deus que nós servimos, que não havendo nem corpo, estava sendo formado, Deus já estava vendo. Deus nos conhece, Deus nos vê, Deus sabe as nossas necessidades. Glórias a Deus. Ele usa o seu servo para dizer, clamas a mim e respondeste-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Isto é, revela o seu conhecimento antecipado de todas as coisas. Aquilo que não desceu ao coração do homem, diz o apóstolo Paulo, que não veio ao coração do homem, ele nos tem revelado. Nós sabemos porque ele nos revela. E por que nos revela? Porque ele tem conhecimento de todas as coisas. Queridos irmãos, termino aqui, lendo o versículo de número 4. Ou não vê ele os meus caminhos, não conta todos os meus passos? Deus vê, nos conhece, e cada passo no dia a dia da vida, Ele está contando, Ele está presente. Glória a Jesus. Por isso que nós temos que andar em sinceridade diante dEle, porque Ele está contando até os nossos passos. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, e que cada dia nós tenhamos a consciência de que Ele está nos vendo. Podemos estar no lugar mais obscuro, no lugar mais distante do olho humano, mas Ele está lá, Ele está vendo e conhece todas as coisas. Meus irmãos,